Olá, eu sou Carlos Eduardo Bernardo, eu sou filósofo, pesquisador e escritor. E esse meu canal, Pericorese, é um canal para reflexões acerca da vida cotidiana, sobretudo dos problemas essenciais, fundamentais da vida, em especial pela abordagem das filosofias existenciais, da hermenêutica, da antropologia filosófica, da tanatologia e da fenomenologia da vida religiosa. E se você se interessa por esses assuntos, se você se interessa por essas abordagens, por esses temas, eu convido a você que se inscreva neste canal, se você não é inscrito, que você curta já esse vídeo e comente esse vídeo, compartilhe esse vídeo também e este canal com outras pessoas que você acredita que tenham interesse neste mesmo assunto. O assunto que eu vou tratar hoje, em especial, é um assunto que me é muito caro, que me toca muito profundamente, posto que tem muito a ver com a minha vida pregressa, ou seja, com o modo como eu vivi a minha espiritualidade, como eu vivi a minha prática de religião ao longo de muitos anos. Eu devo destacar que a minha formação originária, a toda a minha base espiritual, teórica e prática, é advinda do catolicismo romano. Ou seja, eu cresci num lar com forte presença do catolicismo romano, catequizado por padres, ensinado dentro da Igreja Católica, e também nesse mesmo lar haviam ali relações com religiões afro-brasileiras, com o espiritismo, inclusive, né, kardecista, mas a minha essência, a minha fundamentação e o meu olhar voltou-se fundamentalmente para a minha formação católica e se consolidou nessa formação. Durante alguns anos, quando me afastei um pouco do catolicismo romano, eu tive a oportunidade de ir em direção do movimento cristão evangélico, que nós chamamos de fundamentalismo evangélico, ou seja, eu fiquei por cerca de 18 anos integrando as fileiras de duas grandes igrejas evangélicas brasileiras, curiosamente, uma pentecostal e uma chamada tradicional histórica. Eu fui membro das Assembleias de Deus e também da Igreja Batista. Primeiramente a Assembleia de Deus e depois passei a integrar as fileiras da Igreja Batista. E nesse momento, durante 15 anos que eu estive entre os batistas, né, da Convenção Batista Brasileira, eu atuei em especial em missões urbanas. Eu tive a oportunidade de lecionar em dois grandes seminários teológicos como professor assistente em uma disciplina chamada de heresiologia, o estudo de religiões, seitas e heresias. Bom, e só por esse título, e só por estar integrado ao que nós chamamos de conservadorismo cristão, de fundamentalismo cristão, você já pode ter uma ideia de que as seitas e as heresias que eram abordadas nesse seminário, nessa disciplina, eram as religiões não cristãs. Ou seja, toda religião não cristã, e em especial as religiões de matriz africana, né, como a Umbanda, o Candomblé, a Quimbanda, eram tidas como expressões do poder demoníaco nesse mundo que conduziam as pessoas ao erro. Eu lamento, eu me entristeço de lembrar que atuei maciçamente não apenas ensinando esse tipo de coisa para a formação de pastores, de missionários, mas também para a formação da igreja, das comunidades cristãs por onde eu passei, mas atuei inclusive na prática com aquilo que eu entendia como sendo o evangelismo de seitas, o evangelismo de pessoas ligadas a esses grupos. E não eram apenas as religiões de matriz africana, todos os grupos que não eram fé cristã, ou seja, grupos de magia, grupos de ocultismo e também algumas até religiões cristãs, só que de perspectivas diferentes das nossas, eram entendidas como seitas e heresias, como instrumentos do demônio e que deveriam ser evangelizadas, né? Embora eu jamais tenha partido para algum tipo de ato de violência contra essas pessoas, inclusive nunca incentivei a violência contra essas pessoas e contra os seus locais de culto e contra as suas imagens e representações, eu contribuí negativamente na formação de cristãos evangélicos para que essas pessoas viessem a ser demonizadas. Então, em um certo sentido, eu contribuí com a violência simbólica para com a fé dessas pessoas. E isso é algo da qual eu não me orgulho, da qual eu me entristeço por lembrar. Nesse mesmo período, eu atuei maciçamente trabalhando em dois grandes núcleos, dois institutos de pesquisas cristãos evangélicos, também de uma linha fundamentalista, de uma linha conservadora, sendo ele, no primeiro momento, eu fui pesquisador trainee no ICP, e segundo, eu fui um pesquisador
sênior no IPET, então no Instituto Cristão de Pesquisas como trainee e no IPET, Instituto de Pesquisas Teológicas, como pesquisador sênior. E nesse período eu atuei maciçamente, sobretudo com o evangelismo de pessoas ligadas às religiões de matriz afro-brasileira e também alguns grupos cristãos, mas de perspectivas diferentes daquelas que nós, que não somente eu, mas os meus pares, a minha confissão de fé, a minha denominação e denominações que se assemelhavam na confissão de fé, né, consideravam como seitas e heresias, ou seja, como movimentos heréticos que deveriam ser combatidos, que deveriam ser, cujos membros deveriam ser evangelizados e convertidos a uma confissão de fé que nós acreditávamos ser portadora da verdade, dona do conhecimento verdadeiro das Escrituras. Então, eu realmente estive na linha de frente desse tipo de atividade e hoje não me orgulho disso. E por essa razão é que eu tenho hoje, através de bases epistêmicas, de pesquisa acadêmica, de fundamentação rigorosa, ensinar e conduzir as pessoas à compreensão do verdadeiro sentido de espiritualidade, da múltiplas possibilidades de vivência da experiência do sagrado e também das múltiplas possibilidades do conhecimento de Deus, tanto nos grupos, tanto nas coletividades, quanto na vida individual de cada pessoa, respeitando o seu modo, respeitando sua formação e respeitando a sua particularidade no trato com o sagrado. Então, esse é um dos objetivos pelos quais eu tenho trabalhado e pregado e atuado, sobretudo, na análise da problemática religiosa em nosso país e no mundo, mas em especial em nosso país, pela perspectiva da fenomenologia religiosa, na busca de compreensão do sentido e do significado do sagrado para as pessoas nas mais variadas concepções, abordagens e tratos para com a fé. Eu não sei se você que está me ouvindo, que está me assistindo, faz parte de algum grupo que tem essas concepções semelhantes à que eu tinha. Ou se você fez parte de algum grupo e se desligou e hoje não está ligado a grupo nenhum e hoje compreende de uma forma mais aberta as expressões de religião e de religiosidade, eu gostaria de saber de você. Comenta aí embaixo como que você compreende esse trato, como é que você compreende essa noção, essa ideia de alguns grupos que acreditam serem detentores da verdade das escrituras e que saem nesse afã de converterem as pessoas para a sua religião ou para a sua confissão de fé específica. Eu gostaria muito de ver a sua opinião expressa aí nos comentários. Uma das principais razões pelas quais os membros do fundamentalismo cristão evangélico, como eu fui, num certo sentido, tem esse afã de evangelizar, esse afã de converter as pessoas a sua confissão de fé ou a sua religião específica. E eu penso que um dos aspectos que levam as pessoas a fazer isso, e na quais inclusive eu acreditava, é uma crença generalizada de que Jesus Cristo veio a esse mundo e de alguma forma ele fundou uma religião institucional, uma religião ou uma instituição formal que é representada ou que é representativa do cristianismo. Então acho que esse é um ponto muito forte, essa crença generalizada de que Jesus fundou o cristianismo, fundou uma religião institucional chamada cristianismo, e por outro lado também a crença de que ele não apenas fundou essa instituição ou essa religião formal, mas também deu ordem, uma ordem aos seus discípulos de que saíssem pelo mundo pregando a sua mensagem e convertendo as pessoas para esta fé específica, para essa religião formal específica. Né? Então, acho que esses dois elementos são elementos que servem como mote, como razão, para que cristãos evangélicos, sobretudo nessa linha do fundamentalismo, sejam intensos propagadores e, digamos assim, missionários na busca de converter pessoas de outras religiões para o cristianismo. Mas a questão que eu coloco aqui nesse momento é: será que foi isso que realmente Jesus Cristo ensinou? Será que foi isso que realmente Jesus Cristo fez, praticou? É importante lembrar que Jesus Cristo não era cristão no sentido que nós entendemos a palavra. Jesus Cristo era um judeu, ele nasceu, cresceu, foi educado, foi formado espiritualmente dentro do judaísmo. Então, nada mais natural que se ele saísse a propagar uma mensagem e a procurar converter as pessoas, ele o fizesse na propagação da mensagem da religião judaica e também na conversão das pessoas à religião judaica. Mas é isso que nós vemos nos relatos dos evangelhos?
É isso que nós vemos nos relatos sobre a sua vida, nos testemunhos dos apóstolos ou das primeiras comunidades que nos transmitiram a mensagem e a vida de Jesus. Nós vemos Jesus fazendo isso, buscando converter pessoas à sua religião. Eu gostaria de pensar com você, a partir de alguns exemplos das escrituras sagradas, da Bíblia Sagrada, né, acerca de o que Jesus fez realmente. E eu vou tomar como exemplo inicial para nossa reflexão uma passagem que está ali no Evangelho de São João, no capítulo 4, do versículo 1 até o versículo de número 26, que é o encontro de Jesus com a mulher de Samaria, a mulher samariana. Vemos que Jesus se encontra com aquela mulher, né? E não há em momento algum evidência de que Jesus tente convertê-la ao judaísmo ou tente convencê-la a seguir a religião judaica ou uma outra religião que seja. Na verdade, Jesus ensina para aquela mulher no seu diálogo que Deus é espírito e que a verdadeira adoração a Deus se dá em espírito e em verdade. Jesus é tão aberto, é tão inclusivo na sua aproximação para com o ser humano, ou seja, tão antissectário, melhor falando, que ele conversa com uma mulher, o que já era impensável para um judeu da sua época, né? E ele conversa com uma mulher samariana, que na realidade, os samarianos eram tidos como objetos perante um judeu, né? Ainda mais um judeu que tinha um conhecimento, uma vivência, uma prática religiosa. Mas mesmo assim, Jesus Cristo diz para aquela mulher que a verdadeira adoração não está adstrita ao pertencimento a uma religião específica, a um rito específico ou à prática da religião no templo. Ele vai dizer, não é nem neste monte e nem no templo que nós devemos adorar a Deus, mas Deus é espírito e ele busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então Jesus Cristo deixa muito claro para aquela mulher que a verdadeira adoração não está adstrita ao pertencimento a uma religião, mas sim é um ato sincero que acontece no interior do coração humano. Mas esse não é o único exemplo. Nós temos aqui um exemplo prático de Jesus Cristo abraçando aquela mulher, abraçando espiritualmente aquela mulher e reconhecendo e ensinando aquela mulher o caminho da verdadeira espiritualidade como uma espiritualidade do interior, um caminho da interioridade. Temos numa outra passagem uma parábola contada por Jesus Cristo que nos mostra como o caminho da espiritualidade, o caminho do coração, o caminho do amor, e é uma passagem que se encontra no Evangelho de Lucas, né, no capítulo de número 10, do versículo 25 ao versículo 37, que é a chamada parábola do bom samaritano. Jesus ensina nessa palavra que o amor ao próximo é mais importante do que o pertencimento a uma religião, a uma tradição religiosa específica. Jesus Cristo conta a parábola daquele homem que desce de Jerusalém para Jericó, é atacado por salteadores, deixado semi-morto, semi-acordado pelo caminho, e que na sua direção passam dois grandes representantes da religião judaica, a religião a qual Jesus pertencia, um sacerdote e um levita, e nenhum daqueles homens se move de íntima compaixão por aquele homem que havia sido espancado e assaltado. Mas Jesus diz que o samariano, ou seja, aquele que era tido como impuro, que era renegado, ele sim se move de íntima compaixão e cuida e acolhe aquele homem. Então, Jesus Cristo mostra nessa parábola de forma muito clara que a verdadeira fé se expressa através de ações e não por meio de um rótulo religioso. Mas, se esses exemplos não são radicais o suficiente para você entender, para nós entendermos, compreendermos que Jesus Cristo não veio pregar uma religião formal e não nos ensinou e não nos mandou converter pessoas a uma religião formal, a uma instituição, eu acredito que o próximo exemplo que eu vou abordar com você é um exemplo que tem, digamos assim, o grande potencial de fazer isso, que é o encontro de Jesus com o centurião romano, narrado pelo evangelista São Mateus, ali no capítulo 8, do versículo 5 até o versículo 18. Nessa passagem, Jesus Cristo se encontra com um centurião romano, um pagão.
E Jesus Cristo não apenas encontra com aquele homem, ele elogia a fé daquele homem. E não exige e não lhe impõe a necessidade de uma conversão ao judaísmo. Importa lembrar que o centurião romano era um estrangeiro e que ele integrava uma história, uma tradição, uma religião que, na perspectiva do judeu, era uma religião politeísta. Era uma religião idólatra na perspectiva de um judeu religioso. Como na perspectiva de muitos do fundamentalismo, como já foi na minha perspectiva, as religiões de matriz afro-brasileira, os grupos magísticos, as religiões herméticas, ocultistas, outras religiões que não religiões cristãs, como o hinduísmo, como o budismo, na minha perspectiva, como era na perspectiva de um judeu ali da época de Jesus, essas religiões, a religião romana, a religião grega, eram religiões idólatras, pagãs. Eram religiões que haviam tudo para ser condenadas. Na perspectiva de um fundamentalismo religioso, pessoas que integravam essa religião não tinham verdadeiro contato com Deus. Mas Jesus Cristo não trata assim aquele homem romano. Jesus Cristo chega para aquele centurião e não pede para ele que ele mude de religião, mas reconhece naquele homem uma grandeza da confiança que ele tinha em Deus. Reconhece a riqueza e a beleza da sua fé. Aquele homem, aquele centurião romano de uma religião, digamos, pagã, tida, compreendida como politeísta, tinha muito mais fé do que muitos judeus religiosos que Jesus encontrava em Israel. E ele diz: nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Quantos membros da Umbanda, do Candomblé, da Quimbanda, de outros grupos, de outras religiões, não têm muito mais fé do que muitas dessas personalidades que estão nas fileiras do fundamentalismo cristão evangélico? Nem mesmo nessas igrejas encontrei tamanha fé, poderia talvez dizer Jesus, acerca da cristandade como um todo. Né? O que a gente pode concluir disso? Qual então a conclusão que nós tiramos dessas passagens? Jesus não veio fundar uma religião institucional, mas revelar um caminho de espiritualidade autêntica, verdadeira. Ele não veio também ordenar-nos que conduzissem as pessoas, que convertêssemos as pessoas a um rótulo religioso, a uma confissão de fé religiosa chamada cristã. Mas ele veio nos ensinar que é necessário a vivência de uma transformação interior e não uma adesão a um sistema religioso. Como podemos, então, viver essa espiritualidade nos nossos dias? Como podemos, então, viver hoje essa espiritualidade? Eu gostaria muito de pedir para você, responde essa pergunta e deixe esse seu comentário, curta esse vídeo, compartilhe esse canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. É o que eu te peço, te agradeço pela atenção e até um próximo momento de reflexão.